Estão me ouvindo, gente? A gente está atrasado. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor. Nós viemos aqui essa noite para isso. Não há outra coisa. Nós não viemos aqui para outra coisa a não ser adorar o Senhor. Então adore ao Senhor. Manifeste a Ele a sua gratidão. Manifeste a Ele o seu reconhecimento de que Ele é Deus. Faça isso olhando para frente, olhando para a promessa de Deus, que Ele foi, Jesus foi, mas Ele voltará para nos buscar. Isso é motivo de adorar ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Senhor, nós estamos aqui essa noite porque nós viemos te adorar, nós viemos te exaltar, nós viemos aqui declarar que não há outro Deus. Nós viemos entregar ao Senhor a nossa adoração. Por isso nós pedimos ao Senhor, receba, Pai, receba cada palavra que dissermos aqui essa noite, cada gesto, ó Pai, que possa subir ao Senhor como um cheiro suave, como um cheiro agradável, que a nossa oferta seja aceita perante o Senhor essa noite. Nós viemos aqui, ó Pai, porque nós reconhecemos a grandeza do Senhor. Nós viemos aqui essa noite porque nós queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade. E não há outro meio de fazer a não ser adorar ao Senhor, a não ser te bendizer, a não ser, ó Deus, expressar a nossa gratidão através do louvor, através da adoração. Receba, Senhor, receba a adoração do Teu povo. Receba, Senhor, a adoração da Tua igreja. Pai, nós estamos diante do Senhor. Sabemos que o Senhor está neste lugar. Por isso nós consagramos ao Senhor esse tempo. Nós ofertamos ao Senhor esse tempo que estaremos aqui como igreja, reunidos na Tua presença. Pai, se o inimigo tem algo preparado, nós repreendemos. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam cativos ao Senhor. E toda a artimanha de Satanás para roubar a nossa atenção, essa noite nós repreendemos e declaramos que o Senhor está neste lugar, que o Senhor reina neste lugar. Por isso receba, Senhor, receba a adoração do Teu povo, receba, Senhor, a adoração da Tua igreja. Aleluia, Tu és digno, Senhor, Tu és digno de receber todo louvor, toda honra, toda a gratidão. Tu és digno. Aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és. Tu és adorado neste lugar, Senhor. O Senhor é entronizado na nossa vida. Aleluia, aleluia. Já num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, celebre ao Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo de número 96.
Eu gostaria de ler com os irmãos Salmo de número 96. Diz exatamente isso que nós estamos fazendo, é um convite à adoração. Você está convidada essa noite para adorar e celebrar ao Senhor sem reservas. Entregue ao Senhor nesta noite a sua adoração. Cantem ao Senhor o novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus efeitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Cante, adore, celebre ao Senhor essa noite. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor?
tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor, declara, igreja, pois tu és o meu. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor é lindo, é maravilhoso. Nós declaramos a tua grandeza, a tua santidade nessa noite, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante ao Senhor e me digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
noite, declare bem forte, igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paz, Senhor, para os irmãos poder assentar um momentinho. Nesse momento estaremos fazendo aquele momento especial aonde nós temos a oportunidade de oferecer ao Senhor em adoração e louvor os nossos dízimos e as ofertas. Mas eu quero ler rapidamente com os irmãos o texto muito conhecido da igreja, que se encontra em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 vai dizer assim: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, e vede se não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós, igreja, nós sabemos que os dízimos e as ofertas são uma continuidade da nossa adoração. Nós louvamos ao Senhor nas orações, nós louvamos ao Senhor através, do nosso louvor, com o nosso cântico, mas também sabemos que o dízimo e a oferta também é expressão de louvor. Mas dentro deste texto, que nós lemos de Malaquias 3:10, há um princípio. E o que é um princípio? O princípio é aquilo que é imutável. Um exemplo de princípio é a matemática. Na matemática, 2 e 2 são 4. Nunca vai mudar. Jamais 2 e 2 vai ser mais ou menos 3,5, 3,99. 2 e 2 são 4. É um princípio estabelecido dentro da matemática. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber Deus procurando transmitir ao povo um princípio. A igreja entende muito bem esse princípio, que é um princípio que nós fomos chamados à adoração, nós fomos chamados ao louvor, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. É um princípio que Deus nos ensinou, desde o primeiro momento que você levantou a sua mão para aceitar Jesus, até mesmo você que entrou aqui pela primeira vez, você entende isso, que Deus está aqui e no nosso meio Ele precisa ser adorado. É um princípio, mas esse princípio aqui era para um povo que estava duvidando da graça de Deus. Esse princípio do texto de Malaquias era para um povo que estava duvidoso que Deus poderia cumprir promessas. E no contexto agrícola da época, no contexto onde a economia ela se movimentava através, da agricultura, Deus promete o seguinte: olha, faz isto, traga as ofertas e os dízimos e me provem. Me provem, porque eu ensino esse princípio, diz o Senhor. Eu vou abrir as comportas do céu e vou derramar uma chuva bênção tal sobre a vida de vocês. O que é que Deus está falando? Fala, olha, vocês precisam de chuva. Eu vou mandar a chuva e a bênção vai vir sobre a vida de vocês. E vocês vão colher e colher ao ponto de não ter onde guardar. É um princípio da palavra de Deus. Então, nessa noite, nós somos convidados a experimentar exatamente disso. Quem sabe você no seu coração existe alguma dúvida, mas eu quero dizer para você, o princípio de Deus lança a sua semente. Perceba que o agricultor,
Ele não tem controle sobre o tempo, ele não tem controle sobre a chuva, mas ele tem controle sobre a semente. Ele vai lá com fé, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele planta a semente, mas é Deus que traz a chuva e dá o crescimento. Então que nesta noite, eu e você, possamos relembrar este princípio. Traga, ofereça ao Senhor, porque as portas e as janelas dos céus estão abertas sobre as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Quero convidar você que trouxe as suas dízimos, as suas ofertas, a tomá-las em suas mãos. Nós vamos orar e logo após você pode contribuir e louvar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos diante da tua presença. Senhor, nós podemos te louvar, Senhor, através dos hinos, Pai, nós podemos te louvar através das nossas orações, mas agora, Senhor, nós queremos pedir a ti, Senhor, porque é um privilégio que o Senhor nos tem dado, que nós possamos, ó Senhor, aproveitar deste princípio que o Senhor mesmo lançou para o teu povo, que é trazer os nossos dízimos e trazer as nossas ofertas. Nós pedimos ao Senhor, abençoa todo dizimista, abençoa todo ofertante, e que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a vida de cada um de nós, para que nós possamos, ó Senhor, mais uma vez provar o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, os dizimistas e os ofertantes nesta noite, é o que nós te pedimos, já crendo na vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podem trazer os seus dízimos e as ofertas no nome do Senhor. Sejam assentados neste momento. Eu gostaria, essa noite, de fazer algo especial aqui. Na próxima quarta-feira, no dia 15, nós comemoramos uma data muito importante, que é o Dia dos Professores. E nós temos a alegria de ter aqui conosco muitos professores. Então eu gostaria nessa noite de chamar todos os professores. E nós temos professores aqui da rede secular, né? Aqueles que dão aula nas escolas públicas, particulares. Eu gostaria que você viesse até a frente. Nós temos aqui também professores do Ministério Infantil. Eu queria convidar aqui à frente os professores do Ministério Infantil. Ok? Também os professores da Escola Bíblica Dominical. Professores da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de chamar aqui também os discipuladores. Todos aqueles que são discipuladores. Olha que bênção, irmãos. Auxiliares também do Ministério Infantil. Os auxiliares do Ministério Infantil que têm atuado na igreja.
Convido também o presbítero Patrick para estar aqui juntamente comigo, ele estará fazendo a oração. Todos estão aqui? Amém? Eu queria só que quem fosse professor da rede secular, nós temos professores aqui infantil, nós temos professores de ensino médio, nós temos professores de faculdade, não é? Aqueles que são professores da rede secular, eu gostaria que você fizesse um sinal para nós, a igreja, conhecer. Professores, amém. E o restante, então, agora eu vou pedir para os professores, aqueles que estão envolvidos, né, com a educação cristã, levante a mão também, todos os que estão envolvidos com a educação cristã. Eu fiz questão de fazer isso porque nós temos professores da rede secular que estão envolvidos nas duas realidades, né? Isso é bênção de Deus para a nossa vida, porque a palavra de Deus está sendo ensinada também através da vida de vocês, né? Lá no ambiente de trabalho, e aqui nós somos agraciados pela vida de vocês. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Roma, ele fala acerca dos dons, ele fala acerca das dádivas que o Senhor entregou nas nossas mãos para que nós então pudéssemos servir uns aos outros. E quando Paulo fala acerca do ensino, ele diz: aquele que ensina, há uma versão, a versão revista e atualizada diz: aquele que ensina, esmere-se em ensinar. Nós estamos aqui essa noite reconhecendo que vocês são bênçãos de Deus na nossa vida, não somente na nossa realidade secular, mas também aqui dentro da igreja. Todos aqueles que são envolvidos com a educação, que têm se dedicado, eu quero dizer a vocês que vocês são instrumentos de Deus para nós. Toda essa igreja é abençoada através da vida de vocês. Então, nós queremos nessa noite não apenas dizer das nossas bocas que vocês são importantes, mas nós queremos aqui destacar que Deus os trata com extrema importância. O Senhor separou vocês para essa árdua e nobre missão, que é ensinar, que é formar pessoas. Então nós queremos nessa noite, como igreja, interceder pela vida de vocês. Eu peço que a igreja se coloque em pé nesse instante e olhe, irmãos, para essas pessoas que têm se dedicado a ensinar a palavra de Deus, a formar pessoas na sociedade, e esteja em todo o tempo orando por essas pessoas. Nós vamos estender as nossas mãos enquanto o presbítero Patrick faz esta oração. Pai querido, nesse momento, meu Deus, nós queremos te agradecer e louvar o teu nome, ó Pai, por cada uma dessas vidas, ó Pai, dessas pessoas, meu Deus, a quem eu creio que o Senhor capacitou, ó Pai, para estar à frente compartilhando, ó Pai, conhecimento, seja ele conhecimento da sua palavra, seja ele conhecimento secular, ó Pai, mas nós cremos, meu Deus, que há um talento especial dado por Ti, meu Deus, em cada uma dessas vidas. Por isso, nesse momento, meu Deus, eu quero clamar a Ti, meu Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria, graça, que eles possam continuar perseverantes, ó Pai, ensinando, compartilhando da Tua palavra, sendo exemplos, meu Deus, por onde quer que eles passem, que eles possam exalar o Teu bom perfume, Pai, que em cada palavra, Pai querido, que em cada ensinamento ali haja uma manifestação do Teu amor, ó Pai, através dessas vidas a quem o Senhor elegeu, ó Pai. Então nesse momento, eu te peço, ó Pai, as Tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um, meu Deus, cuidando de todas as áreas da vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se tudo te fizer. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor pela vida de cada professor, professora. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem sendo bênção para nós. Deus abençoe.
vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor essa noite, amém? Aleluia, te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu santo nome. Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome sobre... Sem ele eu não posso respirar. Esse nome que me leva a adorar. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar ao nosso Deus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É esse que nós estamos aqui para adorar essa noite. Aleluia. Aleluia. Estejam assentados neste momento. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Mas antes, deixa eu passar alguns avisos necessários. Nós temos no próximo dia 17 um encontro das mulheres, não é? Dia 17 às 20 horas. E o endereço está sendo compartilhado, né? Não vai ser na igreja, vai ser no Clube dos Engenheiros. Clube dos Engenheiros aqui de Avaré. É uma programação extremamente especial que as mulheres estão preparando. Então, todas as mulheres da igreja, todas as mulheres que estão aqui essa noite, são convidadas a participar. Ao final do culto, se você tiver alguma dúvida, eu vou pedir para a Alessandra, que é a líder de mulheres, fazer um sinal. Ela está aqui, ó. Você pode procurar a Alessandra no final do culto e ela pode então tirar as suas dúvidas para que você esteja participando do dia 17. Irmãos, há um recado que eu preciso dar também em relação ao dia 18. No domingo passado eu havia avisado sobre uma programação para casais. Nós estamos fazendo uma alteração e essa programação para casais será no dia 1º de novembro. Por conta do final de semana, as mulheres terão uma atividade no dia 17. Então, nós achamos por bem fazer o encontro de casais no dia 1º de novembro. Então, anotem aí os casais e teremos, então, esse momento especial. Amém? E a nossa escola bíblica dominical, não é? Eu sempre bato nessa tecla. Hoje, pela manhã, nós estivemos aqui e cerca de 83 irmãos estiveram aqui hoje. Eu sei que é feriado, alguns estão viajando, né? Mas a classe de adultos falou sobre enfrentando o inimigo. Nós estamos estudando a primeira carta de João, e ali João está trazendo essa realidade do anticristo, das investidas do inimigo contra as nossas vidas, e estudamos hoje pela manhã sobre isso. E um tema assim tão importante, muito relevante, tão atual, e que nós precisamos aprender, precisamos estar cientes de que o inimigo tem agido de maneira sutil, o inimigo tem se infiltrado, tem trazido destruição, mas tudo isso começa de maneira muito sutil. E hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Fizemos somente a introdução, de tão especial que é o assunto, fizemos somente a introdução. Então no próximo domingo nós vamos continuar falando sobre isso. Então se você tem dificuldade de vencer o inimigo, você está convidado a participar no próximo domingo, a partir das 8h20 da manhã, nós temos o nosso café, que é servido ali em cima. Depois, às 9 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Irmãos, se você tem compromisso no domingo de almoço com a família, não vai te atrapalhar, porque às 10h15 você está liberado para voltar para casa. Esse é um compromisso que nós temos. 10h15 em ponto, ou até antes, você está liberado para voltar para casa, para poder, então, ter o seu domingo especial e retornar, então, ao culto às 18 horas. Então eu convido a todos, aqueles que não conhecem a escola bíblica dominical, nós temos sala para todas as idades, os pais podem vir, trazer seus filhos, você vai ter a sua aula separada, os seus filhos vão ter numa linguagem apropriada, um tema apropriado, juniores, adolescentes, jovens, novos membros. Nós temos, viu o tanto de professores que nós temos aqui? Tudo isso para que possamos ensinar a palavra de Deus. Então, não perca, nós falávamos pela manhã hoje, dessa importância que nós temos. O inimigo tem agido, e onde é que nós somos fortalecidos? Na palavra de Deus. O culto é muito importante, o culto é onde nós celebramos, mas a escola bíblica dominical é onde nós aprendemos a palavra de Deus. Então, não deixe de participar da escola bíblica dominical. Amém? Eu peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, estamos diante da presença do Senhor. Nós queremos, nessa noite, ouvir a Tua palavra.
porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra ilumina os nossos caminhos, a tua palavra, ó Deus, nos direciona para enfrentarmos, ó Deus, todas as situações que se levantam contra nós, mas a tua palavra também é que nos guia até o céu. Nós precisamos, ó Deus, essa noite ouvir a tua voz, por isso fala, Senhor, conosco de maneira audível, ó Pai, de uma maneira que a nossa mente possa captar e o nosso coração possa absorver. Nós oramos assim e cremos no poder que há no teu nome, nós cremos que o Senhor nos ouve, por isso nós temos a certeza que o Senhor falará de maneira especial com cada um de nós, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você concorda comigo que nós vivemos em um tempo onde nós encaramos uma crise de confiança? Está difícil confiar. Você concorda comigo que nós temos essa dificuldade em confiar? Que nós temos muita facilidade de confiar naquilo que nós vemos, aquilo que nós estamos apalpando. Isso é normal, porque a visão é o sentido que nos influencia diretamente. Aquilo que nós pegamos, aquilo que nós vemos que é concreto, é fácil. Nós acreditamos, se eu digo que esse copo existe e tem água, os irmãos estão vendo, fica fácil acreditar. E em determinadas situações da nossa vida, parece que alguns de nós desenvolvemos uma síndrome, e aquela síndrome de Tomé. Eu preciso ver para crer. Parece que nós somos, em algum momento da nossa vida, nós somos pegos por essa realidade. E nós então destacamos que no nosso tempo, essa é a realidade. Nós vivemos uma crise de confiança, desconfiamos em relação a tudo. Nós, em primeiro momento, nós desconfiamos para depois confiar. É assim que nós vivemos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre confiar, sobre confiança? Porque é tão grave essa nossa realidade, que nós assinamos contratos. Precisamos assinar contratos para dizer eu vou cumprir com o que eu estou dizendo. E ainda assim corremos algum risco. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre confiar? O apóstolo Paulo, ele vai falar com os irmãos lá de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 5, do verso 7, falando para nós como é que a Bíblia trata isso. O que a Bíblia trata, o que a Bíblia fala sobre a fé. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção que precisamos ir além daquilo que nós vemos, que a fé é isso. A fé é ir além daquilo que é apalpável, daquilo que é concreto, daquilo que é tangível. O apóstolo Paulo vai dizer isso, ele vai dizer porque andamos por fé e não pelo que vemos. A Bíblia vai nos desafiar a isso, a confiar naquilo que nós não estamos vendo. Então, o crente, ele é chamado para andar na contramão da realidade. Nós somos chamados a crer, ainda que não estejamos vendo. E quando nós falamos sobre confiança, nós às vezes temos a facilidade de confiar naquilo que é natural. Naquilo que é natural, nós confiamos. Mas confiar em Deus é confiar no sobrenatural. Confiar em Deus é ir além daquilo que nós estamos vendo. Então nós somos chamados pela palavra de Deus dentro desse desafio que nós vivemos no século 21, nessa crise de confiança. A Bíblia nos desafia a confiar, mas não é confiar em um contrato, não é confiar em palavras humanas, não é confiar nos recursos que nós temos, mas a Bíblia nos desafia a confiar em Deus.
Por isso eu afirmo essa noite, quando Deus é o nosso refúgio, nada é capaz de nos destruir. E aí então nós olhamos para a palavra de Deus e nós precisamos crer que Ele é o nosso refúgio. Por isso eu gostaria de ler com os irmãos no Salmo 46. E gostaria de falar com você sobre confiar em Deus, sobre essa afirmação que nós precisamos ter, confiamos em Deus. O Salmo 46, o salmista escreve assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! Nós precisamos confiar nisso. A palavra de Deus nos desafia a confiar em Deus com todas essas características que o salmista colocou aqui. Quando nós olhamos para o Salmo 46, é um cântico que é atribuído aos filhos de Coré, os coraitas. Ele foi composto provavelmente após uma grande vitória militar de Israel contra uma nação chamada Assíria. Provavelmente o contexto desse salmo está lá em 2 Reis, no capítulo 18 e 19, anote aí e leia na sua casa. Provavelmente o contexto seja esse: uma cidade que estava cercada, e você que já assistiu aqueles filmes antigos, lembra que as cidades tinham os muros que cercavam, e a cidade ficava dentro desses muros. E Jerusalém estava sitiada, a Assíria havia cercado a cidade, e não tinha nenhuma possibilidade por vias humanas do povo de Jerusalém vencer aquela batalha, não tinha como vencer. Olhando de forma natural, a vitória seria algo muito distante. E aí nós temos aqui então um salmo que provavelmente foi composto dentro desta realidade. Cidade cercada, o fim estava já chegando, a crise estava estabelecida, e agora então não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Talvez a nossa vida se encaixe numa realidade como essa. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos perceber que existem situações que enfrentamos que de forma natural não é possível vencer. Olhamos para situações que nos cercam e nós chegamos a dizer: não tem mais jeito. Mas o apóstolo Paulo nos desafia a andar por fé, não por vista. Não é aquilo que os nossos olhos podem ver. A realidade era essa. E quando nós estamos em situações como essa, é necessário crer que o poder de Deus fará que as coisas sejam diferentes. É necessário crer nisso. E quando nós olhamos para esse contexto,
da cidade sitiada. A Síria ali com os seus soldados, com as suas armas, com seus arcos, vindo contra aquela cidade, não tinha chance alguma de vencê-los. Mas quando nós olhamos para esse salmo que foi composto dentro desse contexto, nós podemos expressar, olhar para a confiança que tomou conta daquele povo depois de ver a ação de Deus, e eles começam a declarar: Deus é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso auxílio. Dentro de situações que nós enfrentamos, nós precisamos declarar: Deus é a nossa torre forte, o Senhor é o meu auxílio. Nós somos chamados hoje, dentro dessa realidade que nós vivemos, a olhar para o Senhor e ver que Ele é poderoso, que Ele traz livramentos. Diariamente, Ele traz livramentos. O salmista está dizendo isso: Deus é o nosso refúgio. E agora então, ele está trazendo esse salmo de confiança. E nós somos ensinados hoje que contra todas as evidências, nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo, em qualquer situação. Mas eu desafio você hoje com uma pergunta: será que podemos, nessa noite, fazer a mesma declaração que o salmista fez no verso 1? Será que diante de qualquer perturbação que chega sobre a nossa vida, diante de um cenário complicado, será que nós podemos dar esse brado, dizer: Deus é o meu auxílio, o Senhor é a minha fortaleza? Nós podemos dizer hoje: Deus é o meu refúgio, o auxílio presente na adversidade. Será que nós temos fé suficiente para fazer essa declaração? O salmista está trazendo aqui uma realidade de caos. Alguém que experimentou um caos. E sabe, quando nós olhamos para a nossa vida e falamos sobre caos, nem sempre o caos é material. Nem sempre o caos é material. Às vezes nós lidamos com o caos espiritual. Por muitas vezes nós precisamos lidar com o caos existencial. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado que existe também o caos emocional. Quantas situações existem na nossa vida e nós precisamos fazer uma parada e perguntar: para onde é que nós estamos olhando? Onde é que estão os nossos olhos? Nós estamos olhando para o Senhor, estamos fazendo essa declaração: Deus é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Será que nós podemos dizer isso? Não é depois da adversidade, eu estou dizendo dentro da adversidade. Nós podemos declarar isso: o Senhor é o meu auxílio na adversidade. Será que nós podemos fazer isso? Nós devemos ter essa fé madura. Precisamos ter essa fé madura que nos faz avançar mesmo diante das adversidades da vida. Irmãos, apoiado nesse salmo aqui, e olhando para esse momento tão especial que nós vamos participar, que é a mesa do Senhor, eu quero trazer alguns pontos importantes para nós essa noite. Sabe, o Senhor não nos abandonou, é isso que nós estamos aqui. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor justamente para lembrar isso. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou. Mesmo que o mundo desabe ao nosso redor, nós precisamos olhar para a cruz e entender que a cruz aponta para um refúgio seguro. A cruz aponta para um refúgio seguro. E sabe quem é esse refúgio? É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi morto e ressuscitou. Este é o nosso refúgio. Portanto, na adversidade, nós podemos dizer:
Deus é o meu refúgio, porque Ele enviou Jesus para morrer por mim, pelos meus pecados. Ele enviou Jesus, e por causa disso, agora eu fui lavado, por causa disso, agora eu estou livre, eu não estou só. Ele diz que iria, mas deixaria o Consolador. Nós não estamos só. Então, diante da adversidade que nós enfrentamos, qualquer uma que seja, material, espiritual, emocional, existencial, o Senhor está conosco em todo o tempo, e é isso que nós estamos aqui celebrando essa noite. Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso auxílio, e é por isso que ele disse lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o auxílio, eu sou o refúgio, eu sou a fortaleza. Jesus nos chama para isso. Então nós podemos sim, hoje, fazer essa declaração: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha fortaleza. Mas deixa eu destacar alguns pontos com você essa noite. Ainda que venhamos enfrentar dificuldades, neste salmo nós podemos encontrar algumas verdades que nos ajudam. E a primeira verdade que eu destaco aqui é que Deus é o nosso refúgio, ainda que estejamos em meio ao caos. Todos esses caos que eu coloquei aqui. O verso 1 ao verso 3, o salmista vai dizer isso. Ele vai trazer essa realidade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Ainda que a terra trema. Ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pelas suas fúrias. Olha, em qualquer situação, ele está dizendo, o Senhor é o nosso refúgio, em qualquer caos que nós estejamos vivendo, enfrentando. Quando nós olhamos para essa palavra, refúgio, quando nós olhamos para essa palavra, refúgio significa um abrigo, significa uma rocha que serve de um esconderijo, um lugar seguro. Quando nós olhamos para a palavra fortaleza, é um lugar que transmite a ideia de proteção. Eu me escondo atrás desta fortaleza, atrás desse muro. E quando nós então juntamos refúgio e fortaleza, nós estamos dizendo que em Deus nós podemos confiar. Em Deus, ainda que o caos chegue na nossa vida, nós temos abrigo. Ainda que estejamos em situação complicada, nós temos ali no Senhor a nossa proteção. O salmista está trazendo essa realidade. E o auxílio significa, o auxílio sempre presente, significa que Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Viu? Cadê a irmã Cacilda? Cadê a irmã Cida? Deus não chega atrasado, não. Deus traz o livramento dentro da adversidade, dentro do caos. Deus traz o livramento. Ele não chegou atrasado. Ele não chega atrasado. O auxílio presente é aquele que chega na hora certa. O Senhor é aquele que está agindo assim na nossa vida. Quando nós nos encontramos desesperados, nós precisamos nos lembrar disso. Deus é o nosso refúgio com essas características. Ele nos guarda, nos esconde, coloca em proteção e vem na hora certa. E vem tudo na hora certa. O Senhor é esse. Nós precisamos confiar nisso. O Senhor é o meu auxílio, independentemente do que aconteça, ainda que aconteça um colapso, um caos total, porque Ele está trazendo isso, um colapso. Monte afundando, mar se agitando. Você já viveu assim, situação na sua vida assim? Parece que está acontecendo um terremoto. Um mar revolto se levantou na sua vida, mas o salmista está dizendo, ainda que a terra trema e os montes se afundem, ainda que aconteça esse caos total, e saiba de uma coisa, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E sabe o que Ele diz? Não temeremos.
Nós não vamos temer se o Senhor é o meu auxílio, se o Senhor é esse auxílio, com todas essas características, contra todas essas situações. Não há o que temer. Temer por quê? O salmista está trazendo isso. A situação não era uma situaçãozinha qualquer, não. A morte estava batendo a porta. Uma nação seria destruída. Não estou dizendo que gente viria negociar, não. Era lança, flecha que viria. Mas ele está dizendo, uma coisa eu descobri: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha fortaleza. Ainda que o caos esteja estabelecido, ainda que esteja fora do controle humano, ainda assim, não temerei, não temeremos. Ainda que o caos esteja estabelecido, eu não vou temer. Irmãos, a crise existe sim. Existe. Ela é verdadeira. Ela é real. Nós sofremos sim. Mas aquele que tem a fé verdadeira, fundamentada em Deus, mantém a sua confiança no Senhor, independentemente da crise. O salmista diz: os reinos se abalam, se esbravejam. Mas o que o Senhor faz? O que o Senhor faz? Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele diz isso tem tudo a ver com a nossa realidade. Diz que a economia vai ficar assim, vai ficar daquele jeito, vai vir uma pandemia aí, vai vir outra pandemia ali, os reinos estão agitados. Mas o Senhor ergue a sua voz e a terra se derrete diante da grandeza do nosso Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus. É esse Deus que nós servimos. Você já se deu conta disso? É esse Deus que diz que você é filho. É esse Deus que diz que você é filha. Então nós precisamos entender isso. Não é um Deus qualquer que eu sirvo, não. Não é um Deus qualquer que eu sirvo, não. Eu sirvo o verdadeiro. O único Deus que está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos declarar: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente. Ainda que o caos esteja estabelecido, ainda que a crise se levanta, o autor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 6, no verso 18 ao 20, dizendo: olha, no Senhor, em Jesus Cristo, nos refugiamos. Ele é o sumo sacerdote. Ele está dizendo isso: olha, você que não sabe quem é o seu Deus, Ele é o sumo sacerdote e nós nos refugiamos em Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é Jesus em quem você se refugia? É um que foi para a cruz e que acharam que tinham vencido a batalha, que tinham exterminado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E agora nós sabemos, o túmulo está vazio. Esse é o Deus em quem nós refugiamos. Não há o que temer. Não há o que temer. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o nosso verdadeiro auxílio em meio ao caos. Ao caos da vida. Ao caos da vida. Jesus é o nosso refúgio. Isaías, capítulo 26, no verso 3, nos ensina: quando tudo parece ruir, há um Deus que permanece firme. Nós quase desmoronamos, mas o Senhor continua firme. O profeta Isaías escreve isso dizendo: tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que nos orienta. Então nós precisamos descansar o nosso coração. Descanse o seu coração. Sabe quem é o seu Deus? Você sabe quem é que você serve? Se você sabe quem é que você serve, então você precisa dizer essa noite: Deus é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é o auxílio sempre presente. Sempre, ainda que o caos se estabeleça, o Senhor está comigo. Mas há uma segunda lição que eu gostaria, uma segunda verdade que eu gostaria de destacar,
que está do verso 4 ao verso 7, que neste contexto nós precisamos entender que Deus é a paz. Ainda que haja tumulto, Deus é paz no meio do tumulto. Percebe que o salmista vai dizer no verso 4? Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Percebe que o texto traz uma mudança? O texto traz uma mudança do verso 3 para o verso 4. Há uma pausa, há uma interrupção aí. Porque o salmista está dizendo, olha, a situação não é fácil, está tudo agitado, tudo extremamente complicado. E aí, de repente, ele diz, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. É assim na nossa vida, tudo agitado. Quando o Senhor age na nossa vida, então, mesmo que estejamos agitados, sacudidos, como esses montes que Ele traz aqui, quando o caos está estabelecido na nossa vida, o Senhor muda o cenário. Nós precisamos crer nisso, o Senhor muda o cenário. Surge então um rio de águas tranquilas, como símbolo de paz, de serenidade, de calmaria. É isso que o Senhor estabelece na nossa vida, aquilo que está relatado lá no Salmo 23, no verso 2. O Senhor me leva às águas tranquilas, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. O Senhor me leva até lá. Jesus é apresentado a nós como essas águas tranquilas. Ou nós não cantamos aqui que Ele é o príncipe da paz, como o profeta Isaías escreveu no capítulo 9, no verso 6. O príncipe da paz. Quando tudo está agitado na nossa vida, quando o caos está estabelecido na nossa vida, nós precisamos entender, Deus é paz no meio do tumulto. E agora então há um rio, as nações se abalam, se agitam, mas Deus, a cidade de Deus continua firme. E quem é a cidade de Deus? Quem é a cidade de Deus? Não sou eu e você. Nós somos. O rio corria de Jerusalém. Jerusalém era um simbolismo para nós, agora é um simbolismo. Jerusalém para nós é um simbolismo, agora é um simbolismo de um povo escolhido. E agora quem é a cidade de Deus? E agora a palavra diz que há um rio que sai da cidade de Deus. E sabe o que aqui João escreve? Sabe que o apóstolo João escreve lá no capítulo 7, verso 37 e 38. Olha o que João escreveu, as palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A presença do próprio Deus fluirá de dentro de nós. Então Deus é aquele que estabelece a paz. Quando tudo está agitado e agora a paz está sendo simbolizada com essas águas tranquilas, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Quem tem Deus no centro da sua vida, quem tem Jesus no centro da sua vida, não é movido por circunstância, mas há uma verdade sobre mim, sobre você. Quem tem Deus na sua vida, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Se somos a habitação do Espírito Santo, nós devemos concordar com aquilo que Jesus disse: do nosso interior flui rio de água viva. Então a nós, em paz dentro de nós, precisamos crer nisso. A presença do Espírito Santo está em mim, está sobre a sua vida. Se o Espírito Santo está sobre você, ele testifica que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza e que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando o caos se levantar contra a sua vida, sabe o que é que você precisa dizer? O Espírito Santo habita em mim.
Se o Espírito Santo habita em mim, um rio de água viva fluirá de dentro de mim, trazendo a paz que excede todo entendimento, a paz que traz a calmaria para todo o tumulto, aquela paz que o apóstolo Paulo escreve lá aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, toda compreensão humana. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ainda que estejamos vivendo num tumulto, Ele estabelece a paz. Nós precisamos crer nisso. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, disse que não ficaríamos só, Ele enviaria o Consolador então iria habitar dentro de nós, e esse Consolador, ele possui todas as características de Deus, porque Ele é Deus. Então, se Ele tem todas as características de Deus, tem paz. Ainda que estejamos no caos, no tumulto, precisamos entender isso. Há paz sim dentro de mim, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado na minha vida. Eu recebi o selo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você? Se o Espírito Santo de Deus está em você, você precisa dizer: ainda que eu esteja no meio do caos, ainda que eu esteja vivendo em um tumulto, Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, não temerei mal algum. Amém. Terceira verdade essa noite, que o texto nos ensina do verso 8 ao verso 11, Deus é soberano, independentemente de qual seja a guerra que você está enfrentando. Em outras palavras, sua confiança deve estar em Deus, independentemente da circunstância. Independentemente da situação que você está vivendo. Eu lembro de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 35, quando Jesus falou aos seus discípulos, dizendo para que eles passassem a outra margem. Lembra, naquela travessia? Jesus disse aos seus discípulos: passemos a outra margem. Mas Jesus não disse aos seus discípulos que viria uma tempestade no meio, durante a travessia. Mas Jesus disse: passemos para outra margem. E você percebe que apesar da tempestade, eles chegaram do outro lado. E eles chegaram do outro lado porque Jesus disse: passemos a outra margem. Jesus não disse para eles: ó, vamos passar do outro lado, vai ter uma tempestade aí, talvez vamos chegar. Não. Jesus disse: nós vamos passar. Passemos a outra margem. Sabe o que isso significa para mim e para você? É que Ele passa junto. Que Ele vai junto. Que Ele diz para passar, não é porque eles são bons na arte de navegar, não é isso. Não. É porque Ele estava junto, Jesus estava junto. E porque Ele estava junto, não tem problema qual guerra seja, não tem problema qual tempestade eu esteja enfrentando. Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Não é, irmã Cida? Jesus, vamos aqui na minha moto comigo hoje? Vamos aqui comigo hoje? Jesus, entra comigo lá nessa cirurgia? Entra comigo. Não é isso que nós ouvimos dos testemunhos aqui? Jesus, vamos comigo lá naquela audiência. Entra comigo lá. Eu não estou preocupado com a situação, não. Eu estou olhando para o Senhor. Nós precisamos entender isso. Se obedecemos a palavra de Deus, se caminhamos de acordo com a vontade de Deus, se estamos com os nossos olhos firmados na palavra de Deus, irmãos, pode dizer que Ele vai. Pode dizer que Ele vai. Agora, não queira viver uma vida de qualquer jeito. Não queira viver uma vida de qualquer jeito. Não queira. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus.
Os discípulos obedeceram. Passamos do outro lado, cada um pegou, imagino eu, né? Cada um pegou seu reminho, entraram no barco e foram. De repente se levanta uma tempestade. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Jesus, eu estou aqui no meio de um caos material, existencial, espiritual. Estou vivendo em uma situação que eu não estou entendendo. O inimigo parece que quer bagunçar a minha vida. Ei, Jesus, a tua palavra diz isso, que o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Mas a tua palavra diz algo importante: o Senhor é auxílio presente. Presente é agora, irmãos. Lembra das aulas de português? Presente é agora, neste momento. O Senhor é auxílio presente na adversidade. Então nós precisamos hoje entender isso, independente de qual seja a guerra que estejamos vivendo. Ele diz isso: olha, as nações estão agitadas, os montes estão se abalando para lá e para cá, os mares estão revoltos. Mas se o Senhor está comigo, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Alegram a cidade de Deus, o lugar onde habita o Altíssimo. Onde habita o Altíssimo, sabe o que vai acontecer? Deus nela está, não será abalada. Diga a você mesmo, olha, preste atenção, Deus está comigo, o meu coração é morada do Espírito Santo, então não serei abalado, ainda que os montes se levantem ou se afundem, as nações se agitem. O Senhor está comigo, o Deus de Jacó é a minha segurança, independentemente da guerra, independentemente da batalha. E aí o salmista então faz um convite. No verso 8 ele diz: venham, ei, venham aqui. Agora ele está fazendo um convite. É esse o convite, viu, irmã Cida, que precisa fazer. Venham aqui, venham aqui e vejam as obras do Senhor. Vejam o que o Senhor faz contra os intentos do inimigo. Perceba, olha o que o Senhor faz. E aí ele diz, ele dá fim às guerras até os confins da terra, mas não é uma coisinha assim não. Sabe o que ele faz? A Síria estava cercando Jerusalém com seus soldados mais ferozes, com seus armamentos. Mas o que é a Síria para o Senhor? O que era a Síria para Deus? E o que é esse problema para Deus? O que é esse caos que você está enfrentando? Porque preste atenção. O verso 9 diz assim, sabe o que Deus faz? Ele quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Sabe, aquela aparato bélico da Síria, o que havia de mais sofisticado na época, Deus simplesmente quebra, desfaz. E agora olhe para a sua vida. Se você serve, tenha certeza que você serve a um Deus poderoso, que você obedece a palavra do Senhor, que a palavra dele está escondida no teu coração, como o salmista escreveu, guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Se a palavra do Senhor está no teu coração, o Senhor é aquele que se levanta, acaba com a guerra, quebra os arcos, despedaça a lança, destrói os escudos inimigos com fogo e nos convida a uma atitude dizendo, parem de lutar
olhar e vocês precisam saber que eu sou Deus, eu serei exaltado. O Senhor diz isso a nós. Todo o seu esforço sem a presença de Deus é nada, mas com Deus se torna tudo. Você precisa saber disso. O Senhor está chamando você essa noite para pensar e relembrar quem Ele é. Qual é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? Que despedaça a lança, quebra o arco, destrói os escudos e chama-nos a parar de lutar e pede para que nós venhamos nos lembrar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado através dessa situação, através desse caos. O nome do Senhor será glorificado. Mas nós precisamos hoje olhar para Deus e não se importar com o tamanho da guerra, mas olhar e ver que há um Deus que está sentado no alto e sublime trono, que para Ele não há crise, não há guerra, Ele vence todas as batalhas, desde que estejamos caminhando com Ele. No Salmo 24, o salmista diz: o Senhor é forte e poderoso nas batalhas. No verso 8 ele vai dizer: o Senhor é forte e poderoso nas batalhas. É esse Deus, irmãos. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós, no nosso devocional, nós começamos a nossa oração dizendo a Ele: Senhor, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. É esse Deus que eu tenho servido, é esse Deus que eu tenho adorado. É um Senhor que dá fim às guerras. Sabe o que aconteceu naquele contexto? Quando você lê, você vai perceber: o Senhor matou 185 mil soldados assírios. O que é a luta que você passa? Se você estiver com o seu coração diante do Senhor, percebe que, nesse contexto, o rei era o rei Ezequias. Era o rei Ezequias. Se você conhece um pouco da história do rei Ezequias, você vai se lembrar que ele foi um homem que fez aquilo que era reto perante os olhos do Senhor. Lembra do profeta Ezequias? É aquele que Isaías chega com uma mensagem dizendo: ó, Ezequias, arruma a sua casa aí, porque você vai morrer. O que Ezequias fez? O caos estabelecido, ele virou para a parede, porque aparentemente ele estava tão enfermo, que já estava de cama, vira para a parede, e ele começa a falar com o Senhor, e ele começa a lembrar o Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor havia feito. Sabe o que Deus faz? Ok, ouvi a sua oração, mais 15 anos para você. É esse homem que provavelmente viveu essa realidade desta guerra e viu o livramento do Senhor. Quem é você? Você está andando como o rei Ezequias andou, você está fazendo o que é reto perante os olhos do Senhor. Se você está vivendo a sua vida assim, tenha certeza, você vai declarar: Deus é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é auxílio bem presente na adversidade. Mas preste atenção nisso. Obedeça a palavra do Senhor. Siga a palavra do Senhor. Naquele contexto, irmãos, eles não lutaram. Já pensou nisso? Sabe, essas lutas que nós enfrentamos, de repente você abre a janela, acabou. Mas como assim? O que aconteceu? Foram as noites que você passou orando, com seus joelhos dobrados, foram os jejuns que você fez, foram as lágrimas que você derramou, foi aquilo que você apresentou diante do Senhor. Então o Senhor desfaz as guerras, acaba com toda a confusão. Foi isso que aconteceu lá naquela realidade. 185 mil soldados foram mortos de maneira sobrenatural, morreram. O Senhor veio com um anjo e acabou com aquele assentamento ali, resolveu toda a situação. O Deus Todo-Poderoso luta por nós, a palavra de Deus diz isso. Ei, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Se nós sabemos quem é o nosso Deus, nós precisamos clamar por Ele. Eles não lutaram, mas o soberano, o Deus Todo-Poderoso lutou. E sabe que isso acontece comigo, isso acontece com você. O Senhor luta por nós. Por isso nós precisamos
que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não é? Lembra disso? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Foi isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E a pergunta que você deve fazer é: mas o que é que Jesus conquistou na cruz? Isaías, no capítulo 53, no verso 5, diz: paz, cura física, cura espiritual, direção, justificação e perdão. Isso ele conquistou na cruz. E quando nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos: está difícil, não está fácil, mas aquieta o seu coração, deixa Deus lutar por você, porque Ele é soberano. Faça isso. Se você não sabe o que Deus está fazendo, simplesmente confie. Se você não sabe o que Deus está fazendo, confie. Se Ele está dizendo: passemos para o outro lado, vamos. Confie no Senhor. Quando as batalhas são maiores, parece ser maiores do que você, lembre-se de algo: nós servimos a um Deus que é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. Faça isso. Um dia, quando o povo do Egito estava saindo, lá no comecinho, quando o faraó finalmente liberou, eles caminharam e aí chegaram diante de uma situação em que eles estavam encurralados. Eles olharam para frente, o mar estava no seu caminho. Quando eles olharam para trás, vinha um cenário como esse: soldados com as suas carruagens, com os seus armamentos. E aí agora eles ficaram desesperados, assim como nós ficamos. Mas o Senhor falou através de Moisés, em Êxodo 14, dizendo a ele assim: o Senhor lutará por você. É isso que vai acontecer. Tão somente acalme-se. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o auxílio presente na adversidade. É assim que é conosco. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Então, aquieta o seu coração. Confie no Senhor inteiramente. Deus é o nosso refúgio e esse refúgio nunca falha. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É este o Deus a quem nós adoramos. É este o Deus em que nós celebramos hoje a ressurreição. Ele está conosco. E nós vamos participar deste momento em memória dele, lembrando disso, que ele é vencedor. E se ele é vencedor, nós somos vencedores por intermédio dele. É isso que a palavra diz. Então, quando o medo vier, Deus é o nosso refúgio. Quando o caos tomar conta, lembre-se de algo especial. Deus está ali no meio, com você.
Há um rio dentro de você. E esse rio traz alegria. A presença de Deus traz alegria. E se o inimigo se levantar, como tem se levantado, o Senhor dos Exércitos está conosco. E nós vamos participar da ceia do Senhor celebrando isso. Eu confio no Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Se coloque em pé nesse instante. Se coloque em pé e vamos juntos adorar o Senhor e participar da mesa. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Faça o que Diga isso. Diga isso. Não importa a guerra, não importa o caos. Eu sirvo ao Deus poderoso. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. As águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. Nós estamos diante da Tua presença. E diante também, ó Deus, desta mesa, que é um símbolo que o Senhor deixou para nós. O Senhor, na Tua palavra, nos instruiu a fazer isso em memória do Senhor. E em memória nós lembramos quem o Senhor é, nós lembramos da Tua palavra, e na nossa mente hoje nós destacamos que o Senhor é poderoso. Nós destacamos, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o auxílio sempre presente na adversidade. Nós lembramos essa noite que a morte não o derrotou, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, trazendo vida, trazendo, Senhor, a justificação, trazendo o perdão. Nós lembramos disso, é esta memória que nós temos, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina. Por isso nós queremos participar deste momento, ó Pai, especial que o Senhor deixou para nós. Apresentamos diante do Senhor esses elementos, ó Deus, material, sim, mas que traz esse simbolismo, ó Pai, do Teu corpo que foi rasgado por nós, que foi moído por nós. Senhor, ao participarmos da mesa, nós somos lembrados também do Teu grande amor para conosco. E obrigado, Senhor, obrigado por isso. Nós queremos participar nesta noite
com o nosso coração grato, repleto de alegria e com a nossa esperança renovada, que o Senhor foi, mas voltará para nos buscar. Queremos participar assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos estejam assentados. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara. Nós estamos servindo a ceia do Senhor. Se porventura você que está aqui em nosso meio é de outra denominação, se você está em comunhão com Deus, você está nos visitando, você tem a liberdade de participar desse momento tão especial. Participe desta festa conosco, é uma alegria muito grande, então tenha a liberdade de participar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará